Bom, muitas vezes nós nos deparamos com um quadro de distribuição sem nenhum IDR, certo? É o que mais a gente vê. Mas e se ao invés de não ter nenhum IDR no QDC, ele tenha 2 ou mais IDRs? E aí? Você saberia como montar um projeto desse? Como que ia funcionar o neutro nesse caso? É só um barramento de neutro? É mais barramento? Bom, turma, eu acredito que a maioria de vocês já saibam qual a função do IDR. Os IDRs, interruptores diferenciais residuais, são componentes obrigatórios, né, na instalação elétrica em alguns casos, que nem eu mostrei, que desligam automaticamente um circuito em caso de fuga de corrente acima de 30 mA. A grosso modo, a corrente que passa pela fase, ela vai retornar pelo neutro. Ou em alguns casos, ela retorna até entre as fases mesmo, quando não se tem o neutro. Isso é circulação de corrente, tá, gente? O DR, ele soma vetorialmente essa corrente, ou seja, tem que dar zero, e o que passou por ele de corrente tem que retornar por ele, tem que dar zero. Tudo que passar de corrente por ele tem que voltar nele. Aí tudo bem. Se der um resultado diferente de zero, né, se não voltar o que passou, ele vai e desarma, ele atua. Quando a gente fala mais bonito, a gente fala que ele atua. O DR atuou. Ele desarmou. Agora sim, vamos para a parte mais importante da aula. O IDR, ele pode ser instalado no QDC de 3 maneiras diferentes. Primeiro, como proteção geral, que é o modelo mais usado aí, a gente vê sempre nas casas aqui da geral, né, casas de pequeno padrão. Como também a gente pode instalar ele para proteção de um grupo de circuitos e também pode ser instalado para proteção individual de um circuito. Eu vou dar detalhes. Quando a gente tem o IDR instalado junto ao disjuntor geral, a fase ou fases e o neutro, elas vão passar pelo IDR, alimentação mesmo. Sendo que as fases vão alimentar o barramento de fase e o neutro, o cabo de neutro, vai alimentar o barramento de neutro após passar pelo IDR. E desses barramentos sairão todos os circuitos da edificação, beleza? Essa é a situação que encontramos na maioria das instalações. O problema é que se houver alguma fuga de corrente em algum circuito, toda a instalação será desenergizada, tá? Em termos de uma residência, por exemplo, não vai ter muito problema se a gente tiver uma instalação com um DR só. Além do incômodo, né, de rearmar o IDR e tentar descobrir em qual circuito está tendo a fuga de corrente, mas é só isso. Agora, se for uma clínica, por exemplo, uma clínica cheia de salas, aí você já imagina o transtorno, né? Se desligar o geral, apaga toda a clínica, desliga todos os equipamentos. Então não é legal no ambiente comercial, principalmente de médio ou grande porte, você ter um IDR só, tá bom? Por isso, em alguns casos, é necessário instalar os IDRs por grupo de circuitos. Nesse caso, existem algumas observações que devemos fazer, tá? Primeiro, o valor da corrente nominal do IDR deve ser igual ou superior à soma das correntes dos circuitos. Um exemplo, neste quadro nós temos 3 circuitos monofásicos protegidos pelo DR, cuja soma das correntes nominais é de 24 amperes. Logo, esse DR de 25 amperes suporta a carga instalada no grupo de circuito, tá? Nesse caso aqui também foi necessário utilizar um barramento de neutro para cada grupo de circuito protegido pelo IDR. Afinal, a corrente que passará por esse DR deve retornar a um barramento exclusivo desse DR. Se voltar no neutro geral, por exemplo, no neutro principal, ele vai atuar, tá? Nesse caso, o neutro da rede, ele alimenta o barramento de neutro principal. Desse barramento nós saímos com outro cabo de neutro que alimentamos o IDR e dali do IDR saímos com outro cabo de neutro que alimenta o novo barramento de neutro, que agora é exclusivo para os neutros daqueles circuitos que eu estou protegendo no grupo, tá? Em caso de alguma fuga de corrente, apenas o grupo de circuitos onde aconteceu a fuga vai desarmar. Então, que nem aqui vocês conseguem ver. Ele vai manter toda a instalação funcionando, porém, os grupos de circuitos que tem nosso DR, ele vai atuar. O resto continua em funcionamento. Entendidos até aqui? Agora, então, vamos para o nosso último exemplo, que é quando a gente coloca um DR para proteção de um circuito específico. Olha só isso. Nesse caso, nós optamos agora por proteger apenas 2 circuitos distintos. Colocamos um IDR apenas no circuito do chuveiro, que é bipolar, então vamos sair com as 2 fases do disjuntor bipolar de 25 amperes, que é para o chuveiro, 220 volts bifásico, e alimentar o nosso DR. Após ele, nós seguimos com os cabos para alimentar o nosso chuveiro. Só isso, nada mais, tá? E colocamos também outro IDR para simular aqui, que é um IDR de 25 amperes também bipolar, que vai proteger o circuito monofásico da nossa cozinha. Nós pegamos a fase que sai do disjuntor de 25 amperes da cozinha, o neutro que vem do barramento, alimentamos o nosso DR e saímos com fase e neutro deste DR para ligar as tomadas da cozinha. E é simples assim também.
Se houver uma fuga de corrente no circuito do chuveiro, somente o circuito do chuveiro será desligado pelo DR, o resto continua funcionando. Se houver uma fuga de corrente nas tomadas da cozinha, apenas o circuito de tomadas da cozinha será desligado pelo DR. Novamente, o restante da instalação permanece funcionando. Agora, para fechar com 10, vem a minha opinião de engenheiro eletricista e também de projetista. Em instalações menores, como residenciais de pequeno porte, eu opto colocar sempre um IDR como geral. Em alguns casos, eu opto também passar a iluminação dentro do DR ou não. Vai depender do projeto. Se eu deixo o circuito de iluminação ou os circuitos de iluminação fora do DR, tá dentro da norma, porque a iluminação acima de 2,20 metros, eu acho, não precisa passar pelo DR. E quando houver uma fuga, a casa não fica no escuro. A iluminação continua funcionando, as tomadas desligam. Tirando o fato também que usar um DR apenas como geral diminui o custo da instalação para o cliente, é bem mais barato, né? Já instalações de médio e grande porte, que tenham mais de um pavimento, principalmente, ou áreas construídas maiores, né, mais longas, e até mesmo instalações comerciais, eu já gosto de dividir a proteção do DR por grupo de circuitos e até mesmo por circuito. Eu já fiz inclusive quadro de uma casa que tinha grupo de circuito protegido pelo DR e os chuveiros tinham um DR exclusivo. Vai da necessidade e depende muito da carga instalada também. Então eu recomendo que vocês pensem onde que vão colocar o DR antes de estar instalando, tá? Planeja a instalação, tá bom? Agora sim vamos falar do quadradinho do curso de eletricista profissional. Logo abaixo vai aparecer, você sabe, né? Você que está morrendo de vontade de fazer o curso da Engerhall, tem um certificado nosso, clica aqui, ó, e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também você pode acessar o site engerhall.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engerhall.com.br. O Breno quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. Engerhall.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.